Um outro direito da união estável é a conversão da união estável em casamento. Aquilo que eu já falei para vocês, o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. 226, parágrafo 3º diz que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Então, a união estável pode ser convertida em casamento. E a lei deve facilitar esta conversão. Muito bem. O Código Civil, no artigo 1726, diz que essa conversão em casamento depende de requerimento de ambos os companheiros e de uma decisão do juiz de direito. Quer dizer, precisa entrar na justiça para requerer essa conversão da união estável em casamento. Precisa entrar na justiça, contratar advogado. Então, o Código Civil, em vez de facilitar a conversão, como manda a Constituição Federal, o Código Civil dificultou a conversão. Porque você tem que entrar na justiça, tem que contratar advogado, dificultou. Mandar entrar na justiça não é facilitar, é dificultar a conversão. Então, entende-se que esse artigo do Código Civil, que é o 1726, é inconstitucional. Porque o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, manda a lei facilitar e não dificultar. Portanto, a conversão basta um requerimento formulado pelos companheiros perante o oficial do registro civil e não perante o juiz de direito. Então, para converter em casamento é um requerimento feito perante o oficial do registro civil. Daí sim facilita, e não perante o juiz de direito. Ok? Esta conversão, os efeitos, vai ser convertida desde quando? Com efeitos retroativos? Quer dizer, a união estável vira casamento desde o início da união estável ou só a partir desta conversão? A partir de quando a união estável se transforma em casamento? Então também o código é omisso. Então me parece que por uma analogia aos artigos 74 e 75 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, esses dois artigos 74 e 75 diz que o casamento religioso, quando ele é convertido em civil, a conversão é desde a celebração do casamento. Que o casamento religioso ele pode ser convertido em civil. E a conversão seria desde a celebração do casamento, seria retroativa. Quer dizer, essa conversão do casamento religioso em civil nada mais é que uma conversão de união estável em casamento. Porque o casamento religioso não é casamento, é união estável. Então, o mesmo raciocínio. A conversão de uma união estável em casamento, o efeito é retroativo, isto é, converte-se em casamento desde o início da união estável. Desde o início da união estável. Ok? Muito bem. Essa conversão em casamento da união estável distingue-se de um novo casamento. Porque um novo casamento precisaria de autoridade celebrante, né? Já a conversão de união estável não tem autoridade celebrante, não tem juiz de paz. Se fosse um casamento, o efeito seria a partir do casamento. Já a conversão em união estável, o efeito é retroativo. Então, resumindo, diferença entre conversão de união estável em casamento e casamento. O casamento exige juiz de paz, autoridade celebrante. E o efeito do casamento é a partir do casamento. A conversão da união estável em casamento não tem autoridade celebrante. Não tem o juiz de paz. É um requerimento ao oficial do registro civil. Não tem juiz de paz. E a conversão é retroativa, isto é, desde o início da união estável. Tá?